Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Esse daqui, sem dúvidas, é o segredo dos grandes trades. Para você pegar aquele trade grande, lucrar muito numa única operação, tem que fazer isso. É esse o método, né? Para você conseguir realmente ter um resultado muito maior do que o normal numa única operação e eventualmente estar arriscando ali muito pouco. Eventualmente estar arriscando ali a mesma coisa de sempre, mas tendo um resultado muito maior. Essa dinâmica de gerenciamento, essa maneira de operar, é como os grandes operadores fazem no dia a dia. Isso faz um diferencial imenso no seu resultado final, na sua consistência, joga o seu resultado lá para cima frequentemente, porque frequentemente você pega trades assim, e isso faz muita diferença. Então bora começar com esse conteúdo, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar aqui com esse tema que vai te ajudar bastante, sem contar algumas técnicas que a gente vai ver aqui que vai fazer uma diferença imensa nas suas operações. Então eu peguei esse trade, eu participei de uma movimentação agora, foi um trade de 20 e poucos mil reais. Vou colocar aí o vídeo para vocês da gravação da tela ali momentaneamente enquanto o mercado estava andando, conforme eu estava conduzindo ali esse trade. Foi uma configuração legal, mas um movimento comum, só que eventualmente abrindo espaço para um resultado maior. Eu vou te explicar aqui exatamente como funciona. Então dá uma olhada aí. Isso aí, pessoal. Vocês viram ali um take rapidinho, né, da gravação da tela. Foi essa operação que eu estava mostrando para vocês. Quero te explicar o contexto por trás desse cenário, que tem todo um contexto bacana, todo um alinhamento de técnica, um alinhamento de fatores que vai te ajudar a replicar isso aqui no dia a dia, pegar trades a partir desse tipo de oportunidade também, mas a partir desse método operacional de gerenciamento que faz com que você possa ganhar mais quando o mercado te permite um cenário assim. Olha que legal. Eventualmente, a gente vai ter a venda, e essa venda foi mais ou menos por aqui. Eu vou estar explicando para vocês o porquê dela, que foi aquele cenário que eu mostrei ali para vocês agora. Porém, esse trade que a gente pegou de venda, ele foi um trade que ele caiu em torno de 4% mais ou menos. Ele caiu mais, só que eu peguei ali em torno de 4%, que foi aquele trade que eu mostrei para vocês. Eu fechei a operação um pouquinho depois daquilo ali, ele andou um pouco mais. Foi uma configuração bacana, só que antes a gente tinha montado uma outra compra que foi aqui atrás. Então aqui eu estou no gráfico de 15 minutos. No gráfico de 15 minutos a gente vai conseguir contextualizar e encontrar essa venda. Porém, nessa alta anterior, no gráfico de 4 horas, a gente montou essa posição também. Tá? A gente chegou a montar essa posição de compra. Eu digo a gente porque a gente tem um ambiente de prática lá no time, né? Eu tenho um programa de formação do treinamento Excelência Trade. Todas as oportunidades que eu estou de olho ficam mapeadas com antecedência no nosso ambiente de prática em todos os mercados, tá? Mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercado americano, Nasdaq, S&P, Dow Jones. A gente trabalha com 17 ativos diferentes e todas as oportunidades que eu estou de olho ficam desenhadas com antecedência. Inclusive, a gente está fazendo uma Black Friday e o treinamento está de vagas abertas, uma mega promoção. Tá? Mas olha só, vindo aqui, a gente mapeou essa possibilidade de compra. Olha lá, era bater e comprar, mercado indo ali. A gente tem a possibilidade de compra. É exatamente isso. Então, bateu e tem a possibilidade de compra. Então, o mercado fez. Esse movimento ele subiu mais do que a venda que a gente teve. Só que eu peguei aqui esse movimento, fiz em torno de $700. Eu até mostrei lá no nosso grupo do Telegram, que é um grupo gratuito que a gente tem, que está aí no comentário fixado. Até trouxe essa operação andando lá, fui explicando o contexto dessa compra, que tem ali todo um contexto forte. O mercado subiu em torno de 6%, mais ou menos. Eu cheguei a pegar esses 6% de alta, mas eu fiz uns $700 aqui. E nessa venda, o mercado caiu uns 4% e eu fiz $4.000. Por quê? Por que em uma a gente fez ali R$4.000, mais ou menos, né, que dá $700, e a outra a gente fez um pouco mais de R$20.000 no trade? Qual que é a diferença? Será que eu arrisquei muito mais num trade do que no outro? Montei uma posição muito maior do que em um do que no outro? E aí, se o mercado pegasse no meu stop, eu ia perder muito mais na segunda configuração do que na primeira? Não, tá? Claro que eu montei uma posição maior na segunda, mas arriscando a mesma coisa no stop. Esse que é o ponto, tá? Você tem que saber fazer isso bem no dia a dia, porque isso faz um diferencial imenso no seu resultado final, na sua consistência, no seu lucro final, no final do mês, no final de 3 meses, no final de 6 meses, no final de um ano, que são os lucros reais do day trade, né? Eventualmente você vai ter um resultado muito superior mesmo, se você souber administrar as suas operações desse jeito. Então, assim, nessa configuração, como é uma configuração de entrada no gráfico de 4 horas, é uma região aqui de demanda, tem todo um contexto operacional,
Era comprar aqui, colocar o stop embaixo da região e aproveitar esse possível movimento de alta. De fato, ele subiu, foi esse... Tá até o print aqui, né, do estudo que a gente fez. A gente estava ao vivo em aula nesse estudo aqui, lá no time da Excelência Trade e tudo mais. E foi um cenário de compra. Só que é no 4 horas. Então, eventualmente, o stop aqui, ele estava de mais ou menos 2,30%, 2,50%. Mais de 2% de stop. O tamanho do stop. Se o stop está de mais de 2%, você tem que montar uma posição menor no mercado para que o seu stop não fique muito caro. Então, vamos supor que você quer arriscar R$100 lá no seu stop. O que isso significa? Significa que se o mercado pegar no seu stop, eventualmente, não quis andar, foi lá, pegou no seu stop, você vai perder R$100, por exemplo. Tá? Estou usando um exemplo hipotético dos R$100. Então, o seu risco na operação é os R$100. Já que se o mercado for lá no seu stop, você vai perder R$100, esse é o seu risco na operação. Então, se você quer arriscar R$100 naquela operação, para isso que eu falei, caso o mercado vá no seu stop, você vai perder R$100. Então, se você está disposto a arriscar R$100 naquela operação, você tem que montar uma posição, um tamanho de posição, com tantos contratos, com tantos lotes, enfim, você tem que montar um tamanho de posição equivalente a isso. Então, se o stop aqui está de 2%, 2,5%, você tem que montar uma posição equivalente para que, caso o mercado não queira saber de nada e te stop nesse movimento, vamos supor que ele viesse caindo aqui e pegasse o nosso stop aqui embaixo. A gente ia perder X, vamos supor que é os R$100. Então, você tem que montar uma posição condizente. A venda que a gente vai montar aqui, o stop, ele está muito mais barato por conta da gente ter refinado no tempo gráfico menor. Então, aqui a entrada é no 4 horas, tempo gráfico maior. Aqui a gente buscou uma validação de entrada no gráfico de 15 minutos. Então, no 15 minutos, a gente conseguiu um stop muito mais barato e um time de entrada mais preciso. Ou seja, um momento de entrada muito preciso, que foi na hora que o mercado começou a andar mesmo. Que é o gatilho de entrada, a gente contextualizou mais. Então, por ter um stop no tempo gráfico menor, ele fica mais barato. Eventualmente, o stop estava ali, eu vou te mostrar, ele estava em torno de 0,30%. Então, esse stop aqui de compra, ele estava 2,5%. O de venda ali está 0,30%. Então, assim, bem menos de 1% de stop. O que faz com que a gente consiga montar uma posição 5, 10 vezes maior. Entrar com 5, 10 vezes mais e mesmo assim tá arriscando, entre aspas, os R$100, né? Entre aspas que eu digo, porque eu estou usando os R$100 só de exemplo, né? Então aqui você tem que montar uma posição menor e aí você vai estar arriscando R$100 no stop. Ali, em cima, na venda que eu vou mostrar para vocês, que for esse trade que eu mostrei ele agora andando, né? Eu vou te explicar aqui o contexto. Você consegue montar uma posição 10 vezes maior porque o stop está 10 vezes menor, entendeu? Por conta de ser um stop no tempo gráfico menor. Por conta do alinhamento de técnicas ali. Então a gente consegue montar uma posição maior e tá arriscando os mesmos R$100. Se o mercado pegasse no nosso stop ali na venda e não quisesse andar, por exemplo, a gente ia perder o mesmo valor no stop. Porque a gente estava arriscando o mesmo valor. Só que, naturalmente, na hora que o mercado anda a seu favor, você pega um trade até menor do que esse de compra. A venda que a gente pegou aqui foi menor. Lembra que eu falei que na compra eu peguei uns 6% de alta? Na venda eu peguei uns 4%. Só que na venda eu fiz mais de R$20.000 de lucro e na compra eu fiz R$4.000 de lucro, mais ou menos. Entendeu? Por conta disso. Então isso é muito importante. E se ele pegasse no stop, em qualquer uma delas, eu ia ter perdido o valor que eu estava disposto a arriscar ali, que está dentro do meu gerenciamento, que faz todo sentido e que eventualmente o mercado, quando quer estopar, porque acontece, né? O stop faz parte das suas operações, ele constrói sua consistência, não existe consistência sem tomar um stop ou outro, porque nenhuma técnica, nenhuma leitura e nenhuma experiência pode ser 100% no mercado, não tem como, tem sempre ali um stopzinho ou outro, faz parte totalmente, mas ele não atrapalha em nada o seu resultado quando você opera do jeito certo. Agora, o trader normal começa a montar posições grandes, aí arrisca muito mais no stop, tem hora que está arriscando R$100 no stop, tem hora que está arriscando R$1.000 no stop, e aí não faz sentido, entendeu? Você acaba não tendo jeito nenhum de ter consistência no mercado desse jeito, tá? Então isso é muito importante. Então aqui a gente vê que no 15 minutos, que foi onde a gente veio contextualizando a venda, que é o que eu quero mostrar para vocês, o mercado ele criou aqui um padrão que chama distribuição de Wyckoff, tá? Que é essa estrutura lateral. A gente pode marcar a parte de cima e a parte de baixo. Se eu voltar aqui um pouco, você consegue até entender um pouco melhor o que ele fez. Olha que legal. Primeiro o mercado ele cria uma estrutura lateral, que é isso daqui. Depois de criar a estrutura lateral, você começa a perceber que ele está furando a parte de baixo da estrutura desde o início. Toda hora ele dá uma furada para baixo. Isso é característica de pressão de oferta na consolidação. Isso mostra que tem vendas institucionais acontecendo aqui, muito provavelmente,
e que muito provavelmente vai gerar uma tendência de baixa a qualquer momento. Ainda mais porque o mercado ele fica furando a parte de baixo e respeitando a parte de cima. Pode ver que ele não fura a parte de cima nenhuma vez, tá vendo? Enquanto ele está andando de lado. Ele, pelo contrário, ele nivela os topos. Quando o mercado nivela topos desse jeito, ele cria liquidez em cima. Toda vez que o mercado nivela topos, ele cria uma resistência, que são topos nivelados. O trader normal vai montar posições de venda em cima da resistência, acreditando que é um bom negócio vender em resistência. Vai encher de stop aqui em cima, porque quem vende na resistência, né, a maioria dos traders vende, vê topo nivelado assim, começa a vender, achando que é um bom cenário de venda. Aí coloca o stop em cima. O que o institucional, o próprio mercado em si faz? Vai estopar todo mundo. Olha lá, ele puxa forte para cima, finge que vai para a lua. A gente fechou essa compra lá em cima, e eu mostrei isso aqui lá no nosso grupo do Telegram, um grupo gratuito. Mostrei eu fechando essa compra lá em cima, por conta desse processo de vendas aqui, que serviu de alvo para nós, para a compra que a gente fez aqui embaixo, e vai servir de entrada para uma venda que a gente fez logo depois, junto dos grandes operadores do mercado, porque isso daqui é uma estrutura de vendas institucionais. Ou seja, grandes operadores, grandes institucionais, estão vendendo de forma escondida aqui. Eles compraram lá embaixo, junto com a gente, inclusive, por isso que o mercado disparou para cima, e eles estão vendendo aqui em cima, por isso que ele vai despencar aqui e vai desenvolver o movimento que a gente vendeu ali, que eu mostrei para vocês. Então, eventualmente, essa puxada para cima, depois que o mercado anda de lado desse jeito, com essas características, é uma captura de liquidez que a gente chama. Captura de liquidez nada mais é do que um movimento que finge que vai subir, mas vai cair mais forte ainda. É uma manobra institucional, é uma indução ao erro. Olha lá, o mercado cai mais forte ainda. Maravilha. Isso aqui está concluindo como uma distribuição. Posso até puxar aqui no material didático lá do time. Olha lá, a gente tem isso tudo muito detalhado. Eu faço uma mentoria completa só disso, né? Só sobre essa ação institucional. A gente faz mentoria de SMC, mentoria de Wyckoff, mentoria de Elliott, mentoria de preço e volume, que são várias teorias de mercado que a gente aprofunda lá no time da Excelência Trade. É um programa de formação, né? Então vai bem além de curso e tal, com ambiente de prática incluso. É bem legal. Então, aqui, por exemplo, a gente eventualmente estava de olho. Isso aqui é uma acumulação, no caso. Isso aqui é a distribuição que eu estou falando, tá vendo? É a estrutura lateral que vai gerar uma tendência de baixa no mercado. É o que ele está fazendo aqui. Então, depois que ele faz essa furada forte para cima, ele tende a cair. Então, ele já deu uma puxadona para baixo. Só que ele começou a andar de lado depois. O mercado começou a consolidar aqui um tempão. Tá vendo? E ele acabou nivelando um pouco os topos novamente. Olha que legal. E aí que ele foi gerando o nosso gatilho de entrada. Ele começa a nivelar momentaneamente os topos. Ó, a gente marcou esses topos nivelados. Vou mostrar ali para vocês o antes e depois. E a gente estava de olho na captura da liquidez. É muito comum, depois que ele nivela topos, que ocorra a captura de liquidez, que é a furada dos topos para depois ele cair. Igual ele fez aqui em cima. Ó. Ele nivela topos, ele fura os topos, depois cai forte. A mesma coisa ia acontecer aqui, muito provavelmente. É o que a gente queria ver e nessa ele iria validar uma venda para nós. Se eu puxar aqui para vocês, ó, a gente estava ao vivo em aula, inclusive. Ó, tá até nesse player aqui, porque a gente estava ao vivo em aula. Aqui é o nosso ambiente prático. Ó. Tá vendo? Aqui todas as oportunidades que eu estou de olho ficam mapeadas antes, desenhadas em todos os mercados. Para quem opera de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, super tranquilo. Só que tá nesse outro player aqui, porque a gente estava ao vivo em aula. Então, olha lá, o mercado visitando em cima desses topos, olha lá, é o cenário que a gente estava de olho. Ele vem caindo e tem que desenhar aquilo ali. Na hora que ele criar isso aqui que eu desenhei, a gente vai ter uma venda, que é uma estrutura de continuidade baixa, é um gatilho de entrada. Então, o mercado ele vai fazer isso. Ó. Ele tem que ir lá em cima. Então, ele tem que visitar em cima dessa linha que a gente marcou. Tá andando de lado ainda. E, bum, visitou. Agora, na hora que ele cair criando o POI de venda, a gente vai ter venda. Ele vai criar justamente ali, que foi onde a gente montou a posição de venda. Ó. Ali tá enrolando, começou a querer criar e, bum, criou. Exatamente isso aqui. Ó. Olha que legal. O mercado ele vem puxando, faz 1, 2, 3. Puxou para cima, forte. Quebrou esse topo e puxou para baixo, quebrando as mínimas. Tá vendo? Estruturinha de continuidade baixa. Tá vendo o desenho? É isso aqui. E é o que ele tinha que fazer. Ó. Tá vendo? Visitar em cima dessa linha, que são os topos nivelados. Fura para cima. Começa a cair e cria esse padrão. É isso. Visita em cima da linha, que são os topos nivelados, liquidez de oferta em cima, então ele visita em cima, na hora que ele começa a cair, ele cria esse padrão. O primeiro que ele criou foi esse, tá nítido ali, tá bem claro, e o mercado veio criando essa configuração. Então, se a gente for entender aqui,
essa estrutura de continuidade, ela cria uma região que chama POI, que fica nela, que é uma região de oferta. Então aqui a gente tem a estrutura e aqui a gente tem o POI, que é o que a gente desenhou ali também, ó, tá vendo? POI, ele volta onde está circulado aqui o meu mouse, ó, é onde a gente vende, que é justamente o que ele vai fazer agora. Ó, bum, testou a região. É isso. Só vender na região, stop em cima, que foi onde a gente vendeu ali. Tinha um alvo mínimo de 3-1, que seria exatamente aqui, só que aí o mercado despencou, a gente pegou esse movimento todo, igual eu mostrei para vocês. Só cai assim porque o institucional vendeu junto, entendeu? E só sobe forte antes, igual a gente pegou essa compra aqui também, por conta da compra institucional. O mercado só anda se o institucional montar a posição junto com você. Então a gente pegou esse movimento, ele caiu mais depois, tá vendo? Mas a gente fechou mais ou menos ali aonde eu mostrei para vocês aquele trecho da gravação da tela, eu participando desse movimento. Então, foi exatamente aqui, tá desenhado ali, muita gente do time pegou esse trade, eu mostrei lá no grupo do Telegram, todo mundo participando do movimento. Então é super tranquilo de pegar. Depois eu até mostro ali para vocês o pessoal surfando esse trade. Então aqui a gente tem esse bom cenário e isso faz uma diferença imensa. É o que eu falei com vocês, tá vendo? Eu cheguei a pegar aqui, olha lá, um pouco mais de 4%. E essa compra que a gente fez, que eu mostrei lá no grupo do Telegram, a gente comprado nela também, e eu fechando esse trade lá na beira do movimento de alta, por conta dessa distribuição, serviu de alvo para nossa compra também, foi uns 6% mais ou menos. Ou seja, a compra foi maior do que a venda. Só que na venda a gente fez muito mais resultado do que na compra, de lucro. Justamente por conta disso que eu falei. O stop aqui na compra estava muito caro, porque é de tempo gráfico maior. O stop aqui na venda tá micro, porque é do 15 minutos, pequenininho. Olha o tamanho do stop. Essa parte vermelha ali, ó, é o nosso tamanho de stop. Agora, nessa compra aqui, o stop estava desse tamanho. Ó, a gente entrou aqui, o stop tinha que ficar lá embaixo da região, porque era uma região do 4 horas. A gente pegou esse movimento que sobe até lá em cima. Entendeu? Esse cenário aqui, o mercado ele chegou a desenvolver os 3-1. Esse cenário aqui também, mais ou menos assim o tamanho do stop que estava, tá? Acho que eu entrei um pouco mais embaixo aqui, mas estava mais ou menos desse tamanho. Olha a diferença. É onde está vermelho aqui, o tamanho desse stop e o tamanho desse stop. Consequentemente, aqui você pode montar um trade muito maior e arriscar o mesmo valor no final. Então, você arrisca o mesmo valor nessas duas operações, só que essa daqui, cara, na hora que o mercado anda a seu favor, te paga muito mais por conta de você estar com uma posição muito maior, mas com o mesmo risco no final. Esse que é o ponto, entendeu? Porque montar uma posição maior ou menor é muito óbvio, só que se arriscar a mesma coisa no final das contas é que é o segredo do trade, entendeu? Esse que é o ponto. Agora, a gente teve uma compra aqui também, que foi fortíssima num contexto operacional, muito bom, para você replicar isso aqui no dia a dia, cara, é uma beleza. Olha que legal esse movimento. Aqui a gente tem uma tendência grande de alta, e seguir essa tendência de alta é o caminho mais fácil. O mercado subindo aqui bastante, desenvolvendo movimento de tendência de alta, tá vendo? Então, seguir esse movimento de alta é uma beleza. Agora, ele precisa gerar um gatilho de entrada bom, principalmente quando ele visitar regiões que a demanda pode entrar forte nessa tendência de alta, normalmente embaixo dos fundos. Tá vendo esse grande fundo aqui? Isso daqui é uma zona de liquidez muito forte. O mercado nitidamente fez aqui 1, 2, 3. Tá vendo? Esse movimento de 1, 2, 3 cria um fundo aqui embaixo, né, bem nítido, que é um fundo de liquidez que a gente chama. Embaixo do fundo, toda essa zona aqui ó, que eu estou circulando é uma zona de liquidez, uma zona de concentração de liquidez, que é onde grandes institucionais costumam montar posições de compra. Tá? É muito comum, quando o mercado visita essas regiões, o institucional montar posições de compra. E se o institucional monta posições de compra, o mercado vai subir muito provavelmente. E se você tiver ali uma possibilidade de entrar comprado, né, a partir de alguma oportunidade que se dá, você tem ali a chance altíssima de ser um movimento que vai andar bem e vai andar muito a seu favor. A única chance que o trader tem de pegar um trade que anda a seu favor é se os dynamic traders, que chama, tá? Que são os traders institucionais, a gente usa esse nome, dynamic trader, se eles montam posições junto com você, mais ou menos na mesma região. Isso independente da técnica que você usa, se você opera no gráfico, se você não usa gráfico, se você usa técnica X, Y, Z, não importa a maneira com que você atue no mercado financeiro. A única chance de um trade andar a seu favor de forma conclusiva é se institucionais montarem posições para o mesmo lado que você. Porque a única coisa que faz o mercado subir ou cair de forma sustentada, de fato, é a participação institucional ativa agindo para o lado que você está indo também. Então, quando você usa técnicas institucionais, igual a gente, favorece, porque, eventualmente, técnicas institucionais buscam mapear essa ação institucional no gráfico, logo elas têm potencial alto. Então, embaixo desse fundo pode entrar demanda. O mercado veio caindo forte, tá vendo?
puxando fortíssimo, muita gente achando que o mercado ia cair o dia inteiro, porque isso aqui foi logo no início do dia. E aí não, o mercado acabou de chegar na zona de liquidez aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo desse fundo, tá vendo? Posso marcar ele aqui mais forte, para você ver a marcação ali mais nítida. Tá exatamente aqui, ó. Pera aí. Deixa eu marcar ele certinho. Boa, lá, tá vendo? Embaixo desse fundo aqui tem muita liquidez, pode entrar demanda embaixo desse fundo. E aí, eventualmente, o mercado tá lá, né? Nitidamente ele tá embaixo do fundo. E aí entra essa demanda. E ele faz um choque. Olha que legal. Ele vinha caindo, fez esse 1, 2, 3 caindo, tá vendo? E aí entrou a demanda na região de liquidez. Ele, bum, quebrou um topo válido. Isso chama choque. Muito comum de acontecer nas reversões do movimento, né? Quebra de topo válido. Ó. Quebrou esse topo nessa puxada forte para cima. E essa puxada forte para cima foi o interesse de demanda que entrou na zona de liquidez, que é toda essa zona aqui circulada, né? Então é um interesse bem sólido, né? Não é uma entrada de interesse de demanda do nada, é um interesse que veio da liquidez. Isso é muito importante, tem fundamento, tem causa por trás desse interesse e dessa quebra de topo. Então o choque ele é a quebra de topo válido. Normalmente ele fica nas reversões, né? O mercado está caindo muito, por exemplo. Na hora que ele vira para um movimento de alta, normalmente tem um choque. Ó, quebra o topo, tá vendo? Válido, naturalmente. Então o choque ele fica na virada do movimento. Então ele acabou de fazer esse choque, começa a ficar bom para compra. Depois de fazer o choque, ele faz um conceito que é muito forte para esse tipo de cenário, que é o conceito de SMS. Então vou marcar aqui para você ver bem como funciona. Ó, a quebra desse topo foi o choque. Deixa eu escrever aqui para você ver. A choque é isso aqui. Maravilha. Depois ele volta a cair, fazendo esse movimento de baixa, tá vendo? Esse movimento de baixa foi esse movimento aqui, ele tenta quebrar a mínima e continuar caindo, tá vendo? Só que ele não consegue mais, ele faz o conceito que a gente chama de SMS. A gente marca desse jeito. SMS é a relutância em quebrar a mínima, aonde o mercado desenvolve um fundo mais alto do que o anterior. Ó, ele deixa aqui um fundo mais alto do que o anterior, e isso é o início de um movimento de tendência de alta. Tá? A tendência de alta começa assim, quando o mercado ele começa a deixar fundos mais altos. Tá? Ó, o mercado deixa esse fundo e o próximo é mais baixo. Aí lá em cima tinha outros fundos, tá vendo? Ele vem caindo, deixando fundos cada vez mais baixos, até que ele vai deixando fundos cada vez mais altos, tá vendo? Esse daqui tá mais alto do que esse. Claro que ele pode só continuar caindo e quebrar o fundo, mas não foi o que ele fez. Então a gente já estava cogitando isso lá no time, vou te mostrar isso em detalhes ali no ambiente prático. Ele começa a subir por causa da liquidez, por conta de todo o contexto, e aí ele começa a criar a validação de entrada, que é justamente isso aqui. Ó. Então se a gente puxa aqui no ambiente prático, ó, detalhado, o pessoal pegando, olha lá. É o que ele tinha que fazer, tá vendo? Então ele estava ali, prestes a fazer esse fundo mais alto do que o anterior e todo o contexto se construindo. Se ele continuar subindo, então, começar a subir, né? E criar essa estrutura de continuidade alta, que é o nosso gatilho de entrada, é só comprar. Ó, boa. É exatamente esse cenário, tá vendo? Então o mercado ele tá subindo e tá criando aqui esse padrão, ó. Veio vindo, fez 1, 2, 3, puxa para baixo, quebra o fundo, puxa para cima e renova o topo. Estrutura de continuidade alta, tá vendo? É exatamente esse cenário aqui, ó. Que é o que a gente estava querendo ver ali no time, tá vendo? Que é exatamente isso. Então aqui a gente tem a estrutura, ela vai criar o POI, que é a região de demanda. Então aqui a gente tem a região de demanda, que é o ponto de entrada, o mercado vai testar essa região, a gente tem a possibilidade de compra nela, com stop embaixo para aproveitar esse movimento que sobe, que é exatamente o que a gente está querendo ver aqui. Olha lá, maravilha. O mercado dispara lá para cima e faz um bom trade, muito simples de pegar, né? Tá ali desenhado, tá vendo? A estruturinha é justamente aqui, tá em cima do desenho ali, perfeito. Só participar do movimento. A gente faz isso todo dia lá no time, no ambiente de prática. Olha, se eu puxar aqui no canal de chat, ó. Ó, o pessoal pegando os movimentos, tá vendo? Participando das configurações. Yuri, que já vive do mercado. Tem vários traders lá no time que vivem do mercado. Sempre mostro para vocês. Vários traders consistentes. Bem legal. Tá vendo o pessoal participando dos movimentos?
E entrando nas configurações, a gente vem aqui no canal de dúvidas, eu respondo suas dúvidas pessoalmente todos os dias por áudio aqui no Ambiente Prática e respondo um por um nas nossas aulas ao vivo, né? A gente tem as aulas todas de mentoria, toda ao vivo comigo, tudo detalhado. A gente faz um programa de formação completo que vai muito além do Ambiente Prática, né? O Ambiente Prática é só uma das coisas do programa de formação, tem toda a parte de mentoria, tem tudo detalhado, todo o meu acompanhamento do lado, inclusive durante toda a jornada, que o treinamento ele é semi-individual, então é bem legal. É muito bacana. Beleza? Depois dá uma olhada na descrição, que a gente está fazendo uma Black Friday legal. No link aqui da descrição você consegue entrar ainda para essa Black Friday. Com vários benefícios, um desconto bem grande e acesso vitalício a tudo, vitalício ao meu acompanhamento, vitalício ao ambiente prático, vitalício a estar comigo nas aulas ao vivo, vitalício a atualização de tudo ao longo do tempo. Benefício estrondoso, porque normalmente não é assim, então só de Black Friday, né? Porque normalmente você tem que fazer a renovação anual. Então dá uma olhada lá também depois. E vamos juntos. Vamos juntos, pessoal. Fui! Valeu!